Ok, pronto. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Rui pelo convite e agradecer também ao Jefferson pelo apoio que ele tem dado nas últimas lives, né, transformando no trabalho muito bem feito, editando para colocar no YouTube, né, e já peço para assinar o canal AgroBo em Campo, que é muito importante levar o conhecimento para a população da zona rural e também para as pessoas urbanas que não têm tanto contato com a agricultura. Bom, a minha convocação pelo Dr. Rui foi para falar sobre a integração lavoura-pecuária, que é um tema, embora pareça que tenha sido mais recente nas últimas décadas, mas há centenas de anos os produtores, inclusive no Brasil, já vêm fazendo integração lavoura-pecuária. E o que a pesquisa contribui, os próprios agricultores também, com as suas experiências, assistência técnica também, esse tripé, começar a aperfeiçoar, refinar mais a tecnologia, inclusive com os novos cultivares, mais produtivo, mais resistente à doença e novos processos desse sistema de integração lavoura e pecuária. E também na parte pecuária, o melhoramento genético tem permitido um ganho animal, um rendimento, o peso vivo por hectare, rendimento de carcaça, muito expressivo, que torna a agricultura e pecuária uma boa alternativa para a diversificação da propriedade e para evitar os riscos cada vez mais constantes, inclusive no momento agora, uma época onde o aquecimento global, as adversidades climáticas são mais constantes, poucos ainda duvidam que isso está ocorrendo, porque está presente, estamos vendo, tanto na área urbana, com as enchentes urbanas, como na zona rural também, com as perdas, às vezes excesso de chuva também, ou perdas por estiagem. Vamos citar aqui 3 casos aqui de produtores paranaenses, campeões do Desafio Nacional, do prêmio da SESV, Comitê Estratégico de Soja, começando aqui pelo Alisson, com 141 sacos de soja, isso em 2014, 2015, a safra 19-20 já veio o Laércio, com 118, né, talvez um pouco menos devido às condições climáticas, e agora, ultimamente, né, 2022 e 2023, o Carl Milha, aqui de Candói, atingindo 138 sacos por hectare. Uns dados importantes que mostram o potencial genético dessas novas cultivares. E, por incrível que pareça, todos eles fazem aquela agricultura sustentável, plantas de cobertura e rotação de cultura, senão a planta não consegue expressar o seu potencial genético. Aí, para acabar um pouco a nossa alegria, aí vem um americano, já tinha outros americanos que tinham batido o recorde, né? E agora vem o Alex Harry, de Geórgia, com 131 sacos, e esse mesmo produtor bateu o próprio recorde com 144 sacos por hectare de soja. Então, isso é uma coisa fantástica, realmente é uma área pequena da propriedade, onde ela é melhor tratada, mas isso é importante para demonstrar o potencial genético, né? Da planta que hoje os cultivares, não só de soja, mas de milho, vêm auferindo, né? Elir, só chamando a atenção ali, que são 244 sacos. Você falou 144, mas são 200. Obrigado. 240 sacos por hectare, né? Obrigado. Na pecuária também, nós temos que tratar os animais como animais de alta performance, dando as condições, às plantas e aos animais, as condições para expressar o seu potencial genético, tá? Isso é muito importante. Então, as coisas têm que andar muito bem equilibradas, né? Melhoramento genético, tecnologia, sistema produtivo mais eficiente e mais resiliente também, para nós termos sucesso na agricultura. E esse é o desafio. Estive agora vendo alguns dados, a própria NASA aponta que partes do Brasil ficarão inabitáveis em 50 anos, mas daqui a 50 anos inabitável parece um tempo muito longínquo, mas passa muito rápido. E outros trabalhos aqui mostram, aqui da CNN, que o Brasil está secando, né? Essas áreas que a NASA coloca, geralmente é a região do centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil, que está esses dados levantados pela NASA, né? E a nova onda de calor hoje pode elevar a sensação térmica a 70 graus. Isso é uma avaliação da USP. Aqui no litoral do Paraná, nós ouvimos aí registro aí de 60 graus a sensação térmica, né? E, por outro lado, também o Congresso em Foco coloca que o calor extremos estamos derretendo, né? Então, isso está muito já presente para a sociedade, para a gente não duvidar mais da questão do aquecimento global, dessas adversidades climáticas, né? Que não é só déficit hídrico, mas chuvas torrenciais, chuvas concentradas num período muito curto de tempo,
né, provocando danos em todos os lados, né? Veja bem, em 1990, lá na estação do Iapar, em Palotina, eu tive a pachula de registrar a 2 centímetros, 60 graus a temperatura do solo, nu, e com palha 29 graus, e com grama 33. A 5 centímetros, 42 graus a temperatura do solo e 27 a temperatura do solo, onde tem palha, né? A 10 centímetros, 38 e com palha 27. Então isso é altamente significativo, porque essa temperatura acima de 35, 40 graus, a planta não consegue carregar os nutrientes, ela deixa de atingir o seu teto produtivo. Então, fazendo um apanhado mais global para a gente começar a entrar no assunto, as mudanças climáticas, a resiliência produtiva. É o que nós falamos, vários colegas nossos, inclusive aqui no Dr. Calegari, o Caramori apresentou aqui, já está no Agroboi em Campo, publicado, é importante ter o acesso, que é o paradigma da agricultura convencional, uma agricultura regenerativa ou sustentável. O aquecimento global, com as crescentes número de eventos climáticos, nos obriga o produtor, a sociedade, a pesquisa, a extensão, a se voltar mais para buscar uma agricultura mais resiliente, né? Isso pode acontecer com a diversificação da produção. Nós sabemos que a soja é uma monocultura que predomina no Brasil, agora podemos falar de norte a sul, que pela expansão, isso é muito perigoso, porque se houver um problema sério, até no mercado internacional, qualquer coisa, nós vamos ter suicídio coletivo. Tal a dependência que os produtores criaram da soja, né? Por isso nós não podemos depositar os ovos numa cesta só. E sistema agro-silvopastoriz integrados e complementares, né? Porque as árvores são fundamentais no conforto animal, na perda de água por evapotranspiração. Então, o rendimento também, que pode ter um lucro adicional com a madeira. Então, o sistema agro-silvopastoriz também são mecanismos, tecnologia para tornar a nossa produção agropecuária mais resiliente. A adoção do plantio direto de qualidade, o Dr. Rui tem publicação com vários colegas do Iapar, né? Falando de rotação de cultura, sistema radicular, eficiência da cobertura do solo. Então, o plantio direto de qualidade. E nós sabemos que mais de 70%, 80% dos plantios diretos realizados, não só no Paraná, mas no Brasil, eles não preenchem os quesitos de cobertura do solo plena, palhada suficiente para proteger o solo e um sistema de rotação de cultura. E a regeneração e a restauração da biodiversidade do solo. Então, eu ainda sou da época que a gente estudava que a fertilidade do solo era NPK, né? Era a fertilidade química, né? E mais recentemente, né? Não tão recentemente, mas a fertilidade é química, física e biológica. E nós podemos hoje falar com todo orgulho que o Brasil está na vanguarda na produção e no uso de bioinsumos. Então, a tecnologia, ele vem para melhorar a microbiota do solo e até reduzir o número de aplicações de defensivos agrícolas, né, ou agrotóxicos, como queira, nas lavouras, através de um manejo mais equilibrado. Então, esse uso crescente de bioinsumo é muito bem-vindo para contribuir para essa agricultura regenerativa e mais resiliente. Eu coloco aqui a palestra do Dr. Calegari, que ele falou em todos esses assuntos aí, então é bom revisitar a live do Dr. Calegari na Agroboi em Campo, que ela está disponível no YouTube. Obrigado, Jefferson, né, que tem feito esse trabalho aí. Então, integração lavoura e pecuária, então eu tenho que falar um pouco do que eu acho que é integração lavoura e pecuária. Não é a verdade absoluta, pode ser mais ampla e depende da região. Mas a integração lavoura e pecuária pode ser definida como um sistema de produção em que a exploração animal está geograficamente associada à produção de grãos, havendo a compatibilização dessa com a produção de forragem no mesmo ano agrícola. Então, essa dinamismo, essa interação, divisão de espaço, ela é bem caracterizada nesse sistema de integração lavoura e pecuária. E nós falamos também de rotação de sistema radicular. Então, nós temos aqui a Braquiária rusiense, o Zuri, a VIPR Supremo, o Guandu, que possui ácido piscídico, que libera fósforo, que está dissolvido no solo. A rotação, o milho, comparado com o sorgo tem uma raiz muito mais abundante, por isso que ela é importante também no sistema de safrinha, e as leguminosas contribuindo aí também com a fixação de nitrogênio. A rizosfera, que é o espaço próximo às raízes, que é aquele espaço ali em volta das raízes, ela é composta por muitos micro-organismos, centenas de milhares, né? E essa rizosfera, ela produz exudato e diferentes ácidos orgânicos pelas raízes que estimulam o desenvolvimento de diferentes espécies de micro-organismos nessa rizosfera. Isso é importante, que varia de planta para planta. Nós podemos pegar, por exemplo, o fungo micorrízico, as muscular, na raiz do milho, e aqui também na planta Arabidopsis da italiana, que é uma planta que usa muito na pesquisa, a presença do Bacillus subtilis, né, a raça B17,
na próxima da rizosfera dessa planta. Um trabalho do Filippo, né, de 2013. E aqui a grama sínodo, né, a Tifton, também mostrando aqui as bactérias Micrococcus luteus, né, em volta da raiz. E o milheto também com a rizosfera bastante presente com esses micro-organismos, no caso aqui, pela falta bactéria. Agora, o que é importante e é curioso e é bom levar em conta é mesmo a espécie, vamos supor, de milho, que é o caso aqui desse trabalho, a diferença de exudato, portanto, a diferença de micro-organismos que povoam essa rizosfera. Então, entre cultivares, há diferença. Não só entre espécies, entre plantas, né? Mas entre cultivares, a diferença. Com o Filippo, ele mostra aqui muito bem nesse trabalho importantíssimo. Por isso que você consegue explicar por que uma aveia, a IPR Afrodite, IPR Andrômita, é resistente ao nematóide meloidose incógnita e javânica, e a Artemis, embora resistente à ferrugem e muito produtiva, não é resistente a esse mesmo nematóide. E são muito semelhantes esses cultivares, às vezes participam de mesmo cruzamento, mas há essa diferença. Daí a importância da rotação de sistemas radiculares e até de cultivares de planta numa propriedade, né? Então, essa agricultura regenerativa, ela tem sido adotada e sensibilizado a partir da pesquisa, ciência técnica e aos produtores, inclusive a união de produtores para trocar experiência nessa agricultura regenerativa, porque é de conhecimento desses produtores mais conscientes que não tem outro caminho para a agricultura se não for essa agricultura sustentável e agricultura regenerativa com maior resiliência, né? Essa foto aqui é a planta muito bonita, mas você vê que não tem palhada, e você vê em 2022, seca no Mato Grosso, você observa que não tem palhada. Aqui já em 2023, também no Mato Grosso, não tem palhada. Um solo arenoso, né? Então você imagina a temperatura do solo. Eu presenciei, inclusive, áreas de soja no Mato Grosso, não tinha déficit hídrico, mas a planta morria pelo sistema, como fosse um esmeril que passa no coro da planta. Então ela tomba e morre. Então outra foto aqui você vê também que não tem cobertura do solo. Então isso é uma coisa muito grave. Então não é que a cobertura do solo vai salvar 100% os problemas de déficit hídrico, mas esporadicamente diminui as perdas, e o plantio direto com palha economiza até, vários dados de literatura, até 20% da água disponível no solo. Isso permite aí melhorar a população de micro-organismos, né, e fazer que as plantas percam menos água. Então uma hora nós temos chuva no plantio, que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí depois vem a estiagem, Rio Grande do Sul com a perda aí de mais de 60% na soja, né, e Mato Grosso a perda por seca e por calor no ano passado. Esse ano agora está tendo uma safra boa, o único probleminha agora está sendo chuva na colheita, mas é uma safra boa. Em Santa Catarina, em situação de emergência, por causa da estiagem agora em janeiro de 2025. Então essa monocultura de soja expandido sem a preocupação de plantio direto com palha, tudo que é recomendado no tripé, eu cito aqui uma publicação aqui, como o Pampa deu lugar ao deserto da soja. E um jornal da Unesp aqui, no sul do Brasil, uma batalha ambiental está em andamento. Exatamente essa expansão da cultura da soja como monocultura e em biomas que até então não era cultivado com soja. E o Paraná também, que no caso de Palotina, estiagem aqui com perdas aí de 100% na região oeste do Paraná. Isso foi na safra 2024, em abril, na safrinha, mas em anos anteriores foi perdido a soja, e o que salvou o produtor foi o milho safrinha. Isso acho que foi em 2021, 2022, né? Foi o contrário. Então a quebra de safra esse ano no Paraná, ela pode reduzir de 21 milhões de toneladas, perdendo 1 milhão de toneladas esse ano ainda por condições adversidade climática. Isso ocorreu mais no norte, né? Então essa preocupação é muito grande. Por exemplo, com o mercado, né? Não é só produzir o clima, mas o mercado. Nós vendemos a soja, por exemplo, para a China. A China suspende compra de soja de 5 exportadoras brasileiras. Isso seria um controle alfandegário, sanitário? A UE, União Europeia, planeja restringir a importação de alimentos do Mercosul devido ao uso de agrotóxico. Então, como a França, que são contra o Mercosul, outros países, então eles vão colocar esses fatores como barreira sanitária. Por isso que eu acho que o bioinsumo, ele vem dar uma grande contribuição, e é possível fazer, inclusive, um marketing internacional da soja, do milho e de toda a produção brasileira, além de beneficiar a sociedade, né? Então, nós vemos aqui, exportação de soja em grão do destino do Paraná, né, para a China, já caiu 2,99. E 2,99 para 10 milhões de quilo,
É muita coisa. A China está encerrando seu papel como grande importadora global de alimento, tá? Então, eles estão já aumentando a produção de milho, aumentando a produção de soja, e você vai falar, não, mas a China não tem área para isso, né? Nós, há 30 anos, 40 anos atrás, achávamos que não tinha área para produzir mais soja, né? Tá aí o Cerrado e agora expandindo soja até para onde não deveria se expandir como monocultura. Então, voltando aqui nessas questões climáticas, eu sugiro vocês a assistir uma entrevista com o Carlos Nobre, que é um grande cientista do INPE, né? Que ele dá esse alerta aí sobre o aumento da temperatura global. E também o Dr. Caramori, né? Colega nosso do IAPAR, no Agroboa em Campo, né? Que já apresentou aqui, também revê a apresentação dele, que ele fala exatamente, estamos vivendo uma situação de emergência climática, né? Os dois são meteorologistas, né? E então são autoridade no assunto. E já aproveito para dizer, inscreva-se no canal Agroboa em Campo, tá? Vamos fazer esse canal bombar mais e compartilhar também esses temas, né? Aí tem o outro lado, que nós sempre somos ufanistas, né? Quando dá uma safra boa, sai cantando os ovos, aí o preço já baixa, e IBGE confirma boom agrícola, safra de 2025 impressiona. Isso aí já fez cair um pouco o preço da soja, né? Tecnologia e clima favorece safra recorde. Ainda bem que eles colocaram aqui a tecnologia, que não é só clima, a tecnologia gerada pela pesquisa, transferida pela extensão, e os agricultores que adotam essa tecnologia, eles formam um tripé para chegarmos aí numa condição de safra boa, né? E o Paraná aqui no acumulado 2024, segundo o IPARDES, né? 2024, a agropecuária teve uma queda aí de 7,72%, né? No valor adicionado aí do PIB do Paraná. E lembrando que o setor primário, que é grãos, o mais in natura, ele é 10% do PIB estadual. Mas quando nós vamos para a industrialização do frango, que é exportado já industrializado, então o PIB do Paraná, da agricultura, do agronegócio, chega a 33%, que é altamente expressivo e importante, né? O Brasil torna-se o maior exportador de commodities do mundo, né? Já passou os Estados Unidos aqui em 2023, eram os americanos, o Brasil ultrapassou, e a China confirma um acordo para comprar 1,5 milhão de toneladas de soja brasileira certificada. Então, por isso que a agricultura regenerativa, a agricultura sustentável, plantio direto, o uso de bioinsumo, seria motivo para você fazer um marketing de uma nova agricultura, de uma agricultura mais moderna e mais branda, né? E mais aceita pelo mercado internacional. Por isso, nós colocamos a importância da certificação de propriedades sustentáveis e éticas para o estado do Paraná. Se você ter uma ideia, o algodão do Mato Grosso, ele atingiu um nível recorde de certificação. As propriedades que produzem algodão no Mato Grosso, ligada à Associação Brasileira de Produtores de Algodão, eles têm a certificação. O produtor de algodão adere, né, e cumpre aquela meta de certificação reconhecida internacionalmente, o que facilita o mercado internacional. E o Paraná se consagra como mercado do país, né? Ainda bem que nós temos a agroindústria paranaense, né, as cooperativas, elas fazem a diferença. E aqui na semana passada, né, um exemplo muito importante, a nova esmagadora de soja no Paraná deve gerar mais de 1.000 vagas de emprego. A Cocamar, então, em vez de exportar soja in natura, então você fazendo aqui a extração do óleo e depois produzindo farelo, então a agregação de valores, e o Paraná está indo muito nessa linha, que é totalmente louvável e necessário. Agora, chegando aqui na situação da pecuária, a pecuária ela produz aí anualmente 895 bilhões de receita, que equivale a 8,2% do produto interno bruto brasileiro. Então, com a questão da pecuária, e nós sabemos que a picanha, a carne, foi uma das vilãs aí, segundo os economistas, do aumento da inflação que tem ocorrido aí nos últimos meses, que é o pavor do governo e muito ruim para o consumidor, né? Mas e a nossa picanha? Mais cara? Então, o que acontece? O que acontece é que a China, houve embarque de carne bovina do Brasil para a China até outubro de 2024, aqui não é 25, é 24, que foi o maior embarque, 1,085 toneladas 2024. Então, isso aí, você pegar anos anteriores, foi só crescendo a quantidade de embarque. Então, os chineses agora, melhorando o poder aquisitivo, eles já estão passando da carne de suíno para a carne de bovina, né? Então, isso aumenta a demanda e falta carne no mercado. Aí, o preço do boi também, se nós pegarmos aqui no ano de 24, em setembro, ele já começou a aumentar, vindo até 25 de janeiro, pegando um pico mais alto aqui. Então, só exportação para a China não é a resposta, mas também, em 2023, houve um abate muito grande de vacas e novilhas, onde você observa aqui, 2023 e 2024, a coluna aqui, um valor muito alto.
comparado com os anos anteriores, onde houve menos abate. Então, realmente, tiver abate de vacas e novilha, vai ter menos bezerro, né? Menos animais para recria e terminação. Então, isso aí acaba faltando carne no mercado, né? Então, a taxa de abate de vacas e novilha em 2003 foi de 41%, a maior desde 2018. Então, 41% é quase a metade. E também os Estados Unidos, houve uma diminuição na produção de carne dos Estados Unidos. A safra é 24 para 25, 3,9. Esse período aí de 2020, 2025, 4,6 a menos. E o Brasil, 2024, 2025, diminuiu também a produção de carne. Embora de 20 a 2025 aumentou 17%. Então, a nossa pecuária está aumentando em produtividade. E o rebanho bovino dos Estados Unidos, desde 2001, e a expectativa para 2025, caiu bastante. Então, você vê que o rebanho bovino americano vem caindo nos últimos anos, aí, a partir de 2022, de forma acentuada, né? E, por outro lado, nós temos aqui a exportação de bovinos, que é muito intensa. Você vê que 2023 aqui, em milhões aqui de dólares, né? Houve uma arrecadação aqui de 474 milhões, né? Era o sistema FOB, aumentando aqui a arrecadação. Existe uma projeto de lei que proíbe a exportação de animais para abate ou reprodução. Isso é fonte a agência da Câmara, mas pelo que eu saiba não votou. A Nova Zelândia já tem essa lei em 2023, o Parlamento Britânico aprovou em 2024 a exportação de animais vivos, né? E agora, na semana passada, a Justiça autoriza a exportação de bois vivos para o abate e afirma que essa exportação não viola a lei brasileira. Então, tá uma questão judicial aí. Eu acho importante você fazer a terminação e exportar a carne, não animais vivos, mas sim a carne, né? Mas se os produtores optam ter uma rentabilidade maior, e você vê que o estado de exportadores, para nossa surpresa, 104% da exportação do bovino é o Paraná. Mas o que me surpreende é o Rio Grande do Sul, ocupando quase 30% do número de bovinos exportados pelo Brasil em 2024. Um estado que poderia fazer mais integração lavoura e pecuária, oferecer uma sustentabilidade maior para a soja devido às condições climáticas, né? Acaba exportando. Para se ter uma ideia, o Paraná existe um déficit mais ou menos médio aí de 400 mil bezerros por ano. As cooperativas de carne, principalmente a Aliança, já teve anos de buscar bezerros no Rio Grande do Sul para fazer a recria e terminação aqui no Paraná, devido à falta de bezerros no nosso estado. Então, para onde vai essa carne? Para Turquia, Iraque, Líbano, Egito e Jordânia. Confinamento, e assim eles ganham dinheiro com valor agregado, né? Então, veja bem, o Brasil, o rebanho bovino nosso é 198 milhões de cabeça, não é maior do que a população urbana, como falam alguns, que existe mais bovino do que gente no Brasil, e não é, né? Se não me engano, no Brasil é 213 milhões a população. A Índia, quase igual ao Brasil, 186 de bovino, mas eles têm 116 de bubalino. E a Índia, a produção aqui em TEC, né, que é a TEC, é a tonelada equivalente carcaça, é muito baixa, sabe? Que tem a questão religiosa lá, né? Estados Unidos, ele tem praticamente a metade do rebanho brasileiro, não tem bubalino, só que a TEC, a produção equivalente carcaça, é maior que a do Brasil. O Brasil é 10 milhões de tonelada e os Estados Unidos é 12, porque eles têm muito confinamento, a pecuária é muito intensiva, né? O Brasil é 14% do rebanho mundial e os Estados Unidos é 17%. Então, essa proporção aqui na produção de tonelada de carcaça, né? Então, a China não dá para desprezar, 67 milhões de bovino aqui, tem bubalino também, e a produção de carcaça deles é 7 milhões de tonelada, que é 10% do total do mundo. Então, ficar de olho na China, e eles estão aumentando também a produção de pecuária, né? Então, e a nossa pecuária está evoluindo, que nós temos áreas de pastagem aqui, cada 1.000 hectares aqui é a unidade, em 2000, 184 mil, 2005, 181, vou passar para 2015, 169, 2020, 165, agora está 161, tá? Esses dados aqui já tem que ser atualizado, né? 2025, 158, 2030, 153 milhões de hectares, né? E o rebanho está aumentando. Então, 166 aumentando aqui para 2030, 210 milhões. Isso quer dizer o quê? Que está tendo o melhor condicionamento das pastagens, animais com qualidade genética e sanitária melhor, um maior investimento por muitos pecuaristas na cultura da pastagem, então está aumentando a lotação média. Nós podemos melhorar muito esses dados aqui, né? E também a taxa de lotação está aumentando e o peso médio de carcaça saiu de 230 em 2000 para 269 para a previsão para 2030, né? Então a porcentagem de desfrute aqui do rebanho, né, que é o do rebanho que vende, é de 18, atingindo aí 2025
25%, 24% a taxa de desfrute, que é uma taxa que remunera a pecuária, né? E veja bem, interessante que os bovinos abatidos no Brasil, 15% apenas tem origem no confinamento, ou semi-confinamento ou confinamento a pasto, né? Semi-confinamento, a pasto com suplementação intensiva, né? E 84% tem origem de produção a pasto, que é o alimento mais barato, e nós, com a nossa taxa fotossintética abundante, com nossos cultivares de barquiária, pânico, grama, né, e outras espécies, nós temos condições de melhorar muito bem a produtividade da pastagem no Brasil e dar um salto qualitativo na pecuária. Aqui, esses dados aqui de área de pastagem do MAP Bioma, 164 milhões de hectares, em 2000, 70% com sinais de degradação. 2020 já caiu para 53%. Será que foi o plano ABC? Com certeza foi. A área severamente degradada, 2029, caiu para 14%. E isso segundo o mapa Bioma. Então aqui tem outros dados mais recentes que é extraído da BIEC. Outras culturas em integração lavoura e pecuária, 2%. Será que 2% apenas que está em sistema de integração lavoura e pecuária? Grãos em integração com pecuária, 11%. Pastagem em estado avançado de degradação, quase 5%. Pastagens exclusivas, precisão de recuperação, 17 aqui em milhões, tá? Eu falei por cento, não é milhões, né? 17 milhões, praticamente 18 milhões de hectares. Pastagem exclusiva em bom estado, 125 milhões de hectares. Então nós estamos melhorando e podemos melhorar mais ainda. Área total de pastagem, 161 milhões de hectares área total de pastagem, né? E quando fala em degradação, pessoal, não é só mostrar foto do Cerrado, do Mato Grosso, de Goiás, né? Aqui no Paraná também, nós temos 2 milhões de hectares de área subprodutiva, grande parte degradada na região do Arenito Caiuá, que eu trabalhei lá há mais de 10 anos, né? Conheço, 70% é braquiária, sem adubação e sem correção do solo, o verdadeiro extrativismo, né? E com a lotação muito baixa, então nós podemos melhorar também o estado do Paraná, melhorando as condições do Arenito Caiuá. Então deixa eu passar para esse outro slide que está mais atualizado. O rebanho bovino no Paraná, 2013, 8 milhões e 400 mil animais. 2023, 6 milhões e 500 mil animais. Caiu 22% em 10 anos. Vai continuar caindo? A participação dos bovinos exclusivo para corte no Paraná é 54%. Participação de animais com aptidão para corte, né, entra o gado misto aí, 70%. O número de propriedade com bovino dá 170 mil. Agora, o que nos surpreende que o número de bovino por propriedade é 38 bovinos. Então, mesmo na pecuária de corte, tem dados que o tamanho do rebanho médio é 180 animais. Existem pequenos produtores, né, e médio produtores, você diria até agricultura familiar, que trabalha com pecuária de corte, principalmente nas áreas onde a soja não consegue invadir, predominar devido à declividade do terreno. Então, se nós analisarmos aqui o estado do Paraná, por outro lado, eu computei aqui as culturas de verão, inclusive o milho safrinha, que eu incluí como milho verão, e subtraindo as culturas de inverno, nós temos uma sobra aqui de 2 milhões e 700 mil hectares que fica em pousio de inverno. Então, no verão, o Paraná planta 6 milhões de hectares, no inverno 1 milhão e 379 mil, né? O milho safrinha varia de 2 milhões e 200, 2 milhões e 700, 2 milhões e meio. Então, somando o milho safrinha com o inverno, vai sobrar ainda 2 milhões e 700 mil hectares, né? Que poderia, evidentemente, parte do sistema de rotação de cultura, né? Onde não tem pecuária, mas parte dele, com integração lavoura e pecuária, produzir alimento, carne, leite e melhorar, agregar valor para o produtor, né? E dando mais estabilidade para a produção. Importante lembrar que o Mato Grosso planta 6 milhões de toneladas de milho safrinha. Acho que foi 2021 e 2022, houve perda, houve pânico na agroindústria do sul do Brasil, de frango e suíno, porque nós dependemos de forma muito vulnerável do milho para a ração, tá? Por isso nós defendemos o uso de triticale, de cereais de inverno, priorizando, no caso, o trigo, a alimentação humana, mas o triticale para fazer ração, para ocupar essas áreas e melhorar o solo dessas áreas de pousio. Então, o Paraná e a pecuária bovina, nós não queremos ser o maior rebanho nacional. Isso é impossível, tá?
no Acre, está no Mato Grosso, mas sim o maior produtor de carne de qualidade. Isso nós temos condições. E nós já somos vanguarda, o Paraná, no cooperativismo de carne. Então, a Aliança está aqui no centro, Guarapuava, que é a primeira, mais tradicional, mais robusta, né? A Maria Macia Camporão, Padrão Bife em Lindo Oeste, a Novicarne em Pato Branco, a Quality ali na região norte ali de Arapongas, Rolândia, a Caiuá em Moarama e a Cocamar, que agora está trabalhando também, que arrendaram um frigorífico, né? E pagam, essas cooperativas, elas pagam uma bonificação para carne de qualidade, animais com até 2 dentes, né? Que tem uma cobertura de gordura aí de 6 milímetros, né? Aí o produtor, ele consegue, como sistema cooperativo, ter ganhos aí através da bonificação e algumas delas até no final do ano, né? De você ter uma parte aí nos lucros auferidos. Eu falei do arenito, da área subprodutiva e às vezes degradada, nós também temos 2 milhões de hectares de áreas subprodutiva e muitas vezes declivosa, degradada, subprodutiva, nas regiões declivosas, que vai na região de Pitanga, Guaraniaçu, ali Ortigueira, Altamira, Ivaiporã. Pegar essa região, é uma grande região que tem áreas declivosas, que tem pastagem que poderia ser melhorada. Inclusive, eu fiz muita análise solo nessas áreas, falta apenas fósforo, né? Porque tem cálcio, magnésio, potássio em abundância, saturação de base acima de 70, e você com fósforo, que é um elemento mais barato que tem, porque ele não perdendo erosão, ele é pouco exportado, então nós podemos também trabalhar com adubação nitrogenada e com bioinsumo, com azospirilo, com leguminosas nessas áreas para tornar essas áreas, geralmente são braquiárias, né? Tornar produtiva e também em áreas onde é possível intercalar com o sistema agro-silvopastoril. Então, no inverno, essas braquiárias são muito sensíveis, né? Essa foto que eu tirei aqui na região indo para Laranjeiras, né? Queimado por geada. Então, realmente, a braquiária é muito sensível à geada e aqui poderia trabalhar com sobressemeadura de aveia e a par 61 ou outros materiais que poderia suprir o gado nesse período aí. E também suplementar com aveia granífera, que eu vou discutir rapidamente mais para frente. Essa parte mais em tom avermelhado, o roxo, é áreas com 30% a 35% a mais de declividade no estado do Paraná. E a região da área declivosa tem um rebanho espetacular, né, produtores excelentes, que falta muito pouco para tornar essa pecuária produtiva. E nós defendemos essa pecuária como um criatório de bezerro de qualidade. Que eu estive participando do programa Pecuária Moderna, com o IDR, coordenado pela FAEP, e nós tivemos uma reunião em Toledo, onde os produtores e alguns pecuaristas falavam que a dificuldade de ampliar a integração lavoura-pecuária é que não se encontra bezerro. Então, eles gostariam de trabalhar com recria e engorda, né? Mas a partir de bezerro cruzado. Essas áreas equilibosas, ela tem uma vocação para ser melhorada e para produzir bezerro suplementado, bezerro cruzado, Nelore, Zebu com Angus, com Porunã, com inseminação artificial com Angus e a cobertura a campo com o Porunã, que é uma raça mais rústica, né? Então, tá aí aqui algo que devia ser política pública para o estado do Paraná. E por que nós dependemos da integração lavoura e pecuária? Porque nós temos um problema de verão produz pasto tropical, no inverno ele não produz. 16 graus a temperatura, ele já para a produção, não acumula mais matéria seca. Aqui é parte da minha tese de doutorado lá em Paranavaí, né? Mostrando a costicrosa aqui com a lotação alta, produção alta animal, de forragem também, aí caindo aqui a lotação, chegando até menos de 1 UA por hectare, porque o inverno é terrível, né? Depois recuperando a seguir. Então esse é um problema, esse gargalo, né? E nós temos excelentes capins, né? Não vou nomear, mas só gostaria de citar o Mavuno, que nós temos lá no IDR, a grama Tifton, né? No nosso projeto de integração lavoura e pecuária, e o capim BRS Kenya, que é um excelente pânico, né? Agora é mergatiço, né? A braquiária é Urocloa, mudou de nome científico. Então são 3 espécies que nós trabalhamos lá no sistema de integração lavoura e pecuária, onde os animais ficam no verão. E aqui uma foto que eu tirei agora esse ano que passou, no mês de agosto, os capins não estavam prontos para receber os animais, mas aqui numa área de integração, que é soja e milho no verão e forrageiras de inverno no inverno, aqui pronto para liberar o gado aqui em franco crescimento em pleno mês de agosto. Então isso aqui dá sustentabilidade e resiliência para a nossa pecuária ser mais competitiva. E digo mais, tanto de leite quanto de corte. Esse mito aí que o boi, o compacto solo, realmente ocorre muito, né? Existe essa preocupação e teria razão se não houver palhada, se não houver o manejo do solo, deixar o gado lá andando o dia inteiro nos dias mais chuvosos, né? Pode ter problema. Muitos falam brincando, eu não quero integração porque o gado escapa, vai na soja, né? Então, cerca é importante também. Então, nesse caso, não é essa integração lavoura e pecuária nós falamos. Então, nós começamos esse projeto aqui, isso acho que foi 2013, 2014, mantivemos a área aqui que o gado não entra, e aqui pronto para o seu plantio da soja aqui,
Depois nós colhemos aqui com colheitadeira de parcela, 100 metros para tirar o efeito da urina e das fezes, né? Essa área onde o gado pastejou. Veja bem, 2014, 7% a mais onde o gado pastejou na coluna verde, 7% a mais em 2015 na coluna verde da soja, rendimento de soja, 11% a mais a coluna verde aqui onde o gado pastejou, 15% a mais aqui onde o gado pastejou 2017. Então foi aumentando. Não quer dizer que vai aumentar exponencialmente. Já em 2018, 2019, o milho onde o gado pastejou urinou 14% a mais. No caso aqui, a média de 2017 a 2023 são 5 safras de soja sem pastejo. Aqui teve anos ruins, tá? Então a média aqui 3.786 quilos, com pastejo, onde o gado urinou, defecou, 4.100 quilos. Então houve aqui uma diferença substancial, aqui 8% em média, aqui em 5 anos, né? Onde o gado pastejou e não pastejou. Então isso aí mostra que a integração lavoura e pecuária beneficia muito bem a soja, traz benefício à soja. Já responde o primeiro tema lá. E evidentemente as fezes e a urina aqui, incapazes de ciclar, não vou citar aqui para agilizar, NPK, fósforo, né? Potássio, nitrogênio, um bovino excreta 25 kg de fezes por dia, 15 litros de urina. Então essa macro e microbiota que permite aqui, ela melhora a infiltração da água, a aeração do solo, matéria orgânica em profundidade e a microbiologia do solo. Do que o gado come, dados aí de 60% a 99%, ele é ciclado no sistema, né? É liberado no sistema através da ciclagem de nutrientes. Na verdade, isso daqui, as fezes e a urina, é uma fábrica de bioinsumos para a gente melhorar a biologia do solo. Sem entrar em detalhe, mas estudos aqui, publicado Seminov e equipe, as fezes bovina, ela contém 237 espécies de bactérias, né, do gênero bactéria, e 66 gêneros de fungo. Isso nas condições onde foi conduzido o trabalho, que eu presumo que seja na Europa, né? Talvez em condições tropicais, nós temos uma microbiologia mais acentuada, né, nas fezes e urina do bovino, fungos e bactérias. Aí nós usamos gesso também, aqui é gesso com calcário, aqui é só gesso, perde pelo vento, aqui mistura, não há perda, né, devido à característica higroscópica do gesso e o calcário, que é muito pó, né? Então nós tivemos no calcário com gesso o milho 10% a mais, comparado com o calcário, deu 5% a mais, com só gesso, que seria o 100%. Aqui já é uma produtividade boa, né? 10.800 quilos de milho. E essa daqui é também uma média de 5 anos, é gesso com calcário. A soja, 4.146 quilos, média de 5 anos. Só o gesso, 3.700. Só calcário, 3.920. Aqui são 3 repetições, né? São 3 tratamentos durante 5 anos. Então, houve um aumento de 6% em média no rendimento de soja com a utilização do gesso mais o calcário comparado só com o calcário. Então, o benefício à integração lavoura e pecuária. Um bovino de 450 quilos, ele exporta muito pouco, ele só traz benefício. O nitrogênio aqui, ele exporta 14 quilos para chegar do 0 a 450 quilos. O fósforo, apenas 3 quilos de fósforo. Potássio, 600 gramas. Então, os nutrientes aqui exporta pouco, a não ser o cálcio aqui, 6 quilos, devido à formação óssea, né? Mas só o sal mineral que ele excreta já compensa daí. Então, o momento da dessecação do plantio da soja é exatamente quando nós chegamos aqui no final de setembro, início de outubro, deixando 3 toneladas a 4 toneladas de preferência de palhada para o sistema de plantio direto. Aqui são as áreas aqui, né, onde o gado passejou, e aqui uma área que nós vamos deixando rebrotar um pouco mais para você fazer a dessecação, tá? Por isso que é importante trabalhar com plantas de ciclo longo, né, no inverno, para a aveia não chegar a florescer em julho e você não ter mais acúmulo de matéria seca. Isso é importante, o centeio, né, não vou entrar em detalhe. Aqui nossa produção de bovino 3 UA por hectare, 1,80 kg só na aveia, consórcio. O ganho de peso vivo por hectare aqui é dia 4,73 kg. Em 127 dias, a produção de 600 kg de peso vivo por hectare, em 123 dias. Então, isso aqui representa, transformando 15, 40 arroba, rendimento de carcaça 56, 23, aqui hoje está 320, mas se fosse 304, 6.800 kg de receita bruta só no inverno nessa área de produção animal. Isso daria mais que milho safrinha, além de servir como rotação de cultura. Aqui a imagem, né? E veja que é importante, quando nós assumimos o IAPAR, né, o IDR, hoje IDR, assumiu aquela unidade de Santa Teresa, nós achávamos que o solo estava muito bom. Fomos fazer análise, estava bem baixo de fósforo, de potássio um pouco nível médio, né? Mas o carbono, 2012 com 22 toneladas de carbono, 2017 nós subimos depois de 5 anos, né, com rotação, o milho entrou nessa área em
2 anos para 70 toneladas por hectare de carbono. 2019, 66, a nova medição. E 2024, nós trabalhamos só com soja aqui, devido a N dificuldades de trabalhar com milho lá na estação. Então, nós caímos aqui para 57 toneladas. Mas mesmo assim, foi mais que o dobro do teor de carbono acumulado no solo e de 2012, quando nós entramos. Aqui está na hora de voltar com o milho aqui para melhorar essas condições aí, né? O carbono calculado na forma normal. E o mais importante, nós elevamos o potássio de 7 para 34 com adubação modesta, nada de adubação de luxo. Potássio 0,43, que já estava alto, para 0,54. Então, hoje, nós só adubamos, desde 5, 7 anos atrás, até agora, nós só fazemos adubação no inverno. O Dr. César, né, que ele faz parte da equipe que está presente na live, ele já tem os estudos dele lá na Santa Teresa e em outros locais também, onde o problema de compactação do solo na integração é mais o trânsito de máquina do que a pata do boi. Então, isso aqui é importante. Então, você imagine fazer o plantio da soja ou do milho sem nenhum adubo, só com a semente tratada, não tem perda de tempo de recarregar a máquina, às vezes entra com a máquina levando os bags de adubo, com carreta, às vezes até caminhão. Então, isso aí facilita muito e o plantio termina num espaço de tempo muito menor. Então, essa adubação de sistema, até gostaria de citar a doutora Tangriani, que é professora vice-reitora do FTPR lá de Pato Branco, que ela tem um trabalho muito consistente, né, sobre essa questão de adubação de sistema, é uma grande precursora e defensora desse sistema. Então, vamos lá. Aí nós, em 92, lá em Palotina, nós já começamos a fazer a 96, 97, com aveia, 0 de N no milho e 0 na aveia. Aí depois, no outro tratamento, 0 de N na aveia, 90 kg de N no milho. Aí no outro tratamento, 45 de N na aveia e 45 no milho. 90 kg de N na aveia e 0 no milho. Conclusão, não houve diferença aqui de você aplicar o nitrogênio total ou parcelar ou no milho ou na aveia. Então, aqui a letra A, não houve diferença significativa, né? E sim, lógico, né? Sem nitrogênio aqui foi muito expressivo aqui, que foi em torno de 50% a mais a produção, né? E todos os tratamentos onde nós colocamos a leguminosa, houve aumento na produção, de 31 do milho, né? Então, mesmo com nitrogênio, a leguminosa, ela permitiu o aumento no rendimento de milho. Leguminosa consorciada com aveia. Então, aqui, entrando nas aveias graníferas, né? O IDR tem as cultivares, né? Desenvolvido pelo Dr. Ridio, o Dr. Clever. Então, isso aqui é importante, alimentação humana, rotação de cultura, manejo de nematóide e suplementação a pasto, que é onde eu tenho atuado mais. A Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, ela é muito prolífica nos trabalhos ouvidos em 4 estados do Brasil, o pessoal da URGS de Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo, do IDR, várias instituições também participam da comissão. Essa tabela aqui é bom vocês decorarem. São dados importantíssimos aqui dos resultados de um ano. 2016, brincadeira à parte. Castro, 10 toneladas, 6 de grãos de aveia. Guarapuava, 9 toneladas. Itaberá, São Paulo, não é irrigado, 9 toneladas. Tibagi, Paraná, 9,6 toneladas. Então, isso mostra o potencial genético. A média nos outros anos é 4,5 toneladas, 5, 6 toneladas. E esse ano, 2016, foi um ano excepcional que a planta conseguiu expressar. Então, nós podemos afirmar que o melhoramento genético, a gente fala de soja, né? Não, acontece no milho, acontece na aveia, acontece no feijão. Em todas as plantas, a agricultura está sendo beneficiada com o melhoramento genético e as novas tecnologias que estão em volta aí do cultivo das plantas. Então, a aveia na alimentação animal, sempre a aveia branca, aqui a Afrodite, aqui a Artemis, a Andrômeda, aqui uma área da Andrômeda em Irati. Nós, durante 4 anos lá no Cerrado, que eu tive lá no Cerrado, levando os materiais nossos, em Goiás e Cristalina, Formosa, tanto a aveia forrageira quanto as graníferas, sempre teve melhor do que aqui no Paraná. Lógico, lá com milho sem média altitude, irrigado, não tem problema de doença, né? Mas você vê que é um material que tem uma ampla adaptação e esses materiais poderiam muito bem contribuir para o sistema de rotação de cultura nos pivô central. Embora soja, milho, feijão, ervilha, trigo está entrando bastante, mas também numa rotação de cultura a aveia seria importante, né? Até para produzir alimento, para alimentação humana, né? A indústria de flocos lá da região do Cerrado, de Brasília, e também para alimentação animal para o sistema de integração lavoura-pecuária. Não vou demorar aqui. A média de proteína aqui é 15%, mas a média, tá? Mas chega a 18%, tem dados até de 21% de proteína. A digestibilidade é bastante alta também, né? Da aveia, enquanto com o milho é 8,9% a proteína. A aveia é o dobro de proteína. Então a fibra, teor de óleo é semelhante. Eu só queria falar dos aminoácidos, né? Da aveia superior ao milho é a lisina, 0,38, o milho 0,24, metionina 0,27 na aveia, é 0,21 no milho, a treonina
0,30 e 0,27, triptofano 0,18, 0,03, 5 vezes menos. E também cálcio e fósforo é superior na aveia. Então, segundo King Schwab, dietas de vaca leiteira deficiente nos aminoácidos essenciais lisina, metionina e treonina são limitantes para a síntese do leite e a proteína do leite. Quantas vezes o show rural, outros eventos, palestra, o doutor falou, ele aumentou minha produção de leite. O que foi? Eu comecei a dar aveia. Inclusive, substituindo a silagem de milho também, devido ao alto custo da silagem de milho, né? Então, nós temos defendido isso em todos os eventos nossos, praticamente, né? E está tendo uma aceitação muito grande. E aqui mostra um trabalho desenvolvido pelo Dr. Moleta, que eu participei da equipe também, onde a aveia foi substituindo a silagem do milho, 25% substituindo a silagem de milho, né? 75 e 25 de aveia, meio a meio, 75 de aveia e 25 de silagem, e 100% aveia. Então, nós podemos verificar aqui que a melhor conversão alimentar foi quando deu aveia substituindo 100% a silagem. O consumo diário também foi excelente e o ganho médio diário aqui foi superior quando se deu a aveia pura com relação à silagem de milho. Então, você vê o potencial que tem, tá? E os ensaios nossos mostram ganho de peso aqui até 1,4 kg em machos, né? Novilhos machos, submetado a pasto, e fêmeas 1,50 kg, às vezes variam, dá um pouco mais. Então, esse ganho é importante. É o tipo dos animais do Purunã, né, que são machinhos, né, de desmame, que foram colocados na passagem de inverno, e num período aí ele terminou com 284 quilos, 8 meses para desmamar. Eu queria chegar a 300, mas como órgão público, não pago hora extra. Quando chove, tem problema para fornecer os animais, não pago hora extra feriado, sábado, domingo, então nós poderíamos chegar a 300 quilos para desmame aí, tranquilo, com suplementação de meio até 1,5% do peso vivo com aveia. Isso aqui, a aveia pode ser o grão inteiro, com o que era do milho bem moído. E aqui em ano muito ruim, né, está a tese do Endrigo, né, Endrigo Antônio de Carvalho, que é servidor do IDR. Aqui um ano muito ruim. Ganho de peso aqui nas novilhas com 768 gramas. Quando deu 0,5% do peso vivo, foi para 930 e 1% foi para 1,10 kg, né? Isso é um ano ruim. Salvou realmente a situação. Aqui o rendimento bruto aqui de R$4.500, né, de receita bruta. Isso num período, num ano horrível. E aqui o grão seco, né? Esse trabalho aqui desenvolvido pelo GOI e equipe, que foi publicado na Ciência Rural de Santa Maria, onde o grão seco, grão moído, machadado, laminado, grão umedecido, um dia antes, não houve diferença no ganho de peso. Os produtores perguntam, tem que moer. Pode perder 7% dos grãos nas fezes, mas moer dá muito trabalho. É inviável, né? Compensa ter essa pequena perda nas fezes e você tratar. O grão da aveia, deixa em bag, não tem caruncho, dá rato, mas o rato você controla com gato, então não precisa expurgar como se fosse um trigo, um triticale, que tem muitos problemas, a questão de expurgo. Então, aqui, eu estou indo mais para o final, né? Nós temos uma situação aqui de passagem degradada, e pode observar, isso aqui é no Mato Grosso, tirei essa foto quando nós fomos lá no Congresso em Rondonópolis, aqui é da Santa Isabel de Ivaí, isso aqui é na região do Lago Itaipu, você não vê árvore, e pastagem degradada, em solos, nesse caso aqui do Paraná, aqui na Itaipu, de altíssima fertilidade. Aqui na região do Noroeste, uma outra área também, você vê que pouco trato com o conforto animal. E aqui, já ouvi falar que Nelore não gosta de sol. Até lagarto gosta de sol. Aqui, ovelha, né, na sombra, até lagarto gosta de sombra. Aqui, o zebu, aqui, tudo embaixo da árvore. Com certeza, aqui é uma foto do cerrado. E aqui é o gado holandês também. Até que tem uma porca no meio aqui, convivendo com os bovinos. Quando houve o primeiro simpósio internacional de arborização em pastagem, em Curitiba, 2013, foi um excelente evento. Aqui foi apresentado temperatura menor, onde tem árvore, 2 a 3 graus, 10 a 20 mais umidade relativa, 10 a 20, hein? Até 2 milímetros menor evapotranspiração. Uma economia de água, e também outros dados reforçam a menor possibilidade de perdas por geada, né? Que funciona como um quebra-vento, esse microclima que forma, evitando o congelamento aí por geada. Essa aqui é uma área, Água Sul Pastoril lá em Santa Teresa, no IDR, com o plantel Purunã. Aqui pinos, aqui o cedro australiano, o mogno africano, que foi muito bem lá, tem ido muito bem, não tem problema de praga nem doença, e total resistência à geada. É ano que o eucalipto de 2 metros chegou a queimar, tanto o mogno como o cedro, não houve nem queima, nem sapecou as folhas, nada. No inverno
nós sobressemeamos aqui nessa área esmeralda, ervilhaca e ervilha forrageira, né, como pastejo de inverno. Você vê o benefício da integração lavoura e pecuária usando pastejo de inverno. Isso aqui na época da formação, né, com as fileiras de cedro, e aqui a Cássia Manjo, né, nessa geada, matou totalmente até as raízes. A gente pode afirmar que o cedro e o mogno se adaptam muito bem com as condições climáticas. Nós, do IDR, nós temos um trabalho coordenado pela doutora Laís, lá na Fazenda Modelo, em Ponta Grossa, né, trabalho que já com resultado da publicação internacional, de sistema, o agro-silvopastoril, muito bom lá na Fazenda Modelo, em Ponta Grossa, no IDR. Então, aqui tem as características fisiológicas, comportamento das novilhas em pastagem, de braquiária, comparado com o silvopastoril. Temperatura corporal, braquiária, sol e sem sombra, 37, o silvopastoril, 27. Frequência respiratória, 60, silvopastoril, 51. Tempo de pastejo, 433 minutos, dia, e aqui 459. Então, o animal pasteja mais, então ele converte em produção animal, quer seja ganho de peso ou de leite. Tempo de ruminação, aqui 104 e aqui 129. Então, ele tem mais um bolo alimentar maior, ele vai demorar mais para ruminar. E o tempo de ócio, aqui já supera, onde tem sol, 193 minutos, que o gado cansa, o sol, ele vai procurar ócio, né? Não tem disposição. Então, 143 minutos, onde tem a sombra, fica menos tempo ocioso. Então, a semana de arborização para a produção animal aumenta o teor de proteína do pasto, favorece a produção animal, o consumo diário de até 69 gramas de proteína a mais em relação ao monocultivo, maior ganho de peso individual de novilhas e redução da idade de concepção, a idade de primeiro parto, né? Isso é um trabalho por Paciulo, 2011. Então, esse caso aqui, ó, é emblemático, pesquisa da década de 50 e 60. Aqui, Garry e Bond Kelly, em 1960, na Califórnia, 290 gramas a mais onde o gado estava na sombra, em pastagem com sombra. A mesma pastagem, a mesma dieta, pastagem semelhante. E o do Killis e Punish, em 52, 230 gramas a mais onde o gado estava na sombra, né, com a mesma dieta, a mesma alimentação. Isso no estado da Arizona, ambos trabalhos conduzidos nos Estados Unidos. Isso significa o quê? 290 gramas por dia, 300 dias, vai dar 87 kg de peso vivo animal. 87 kg 3 animal, pode dar mais animais por hectare, mas colocar 3 animais, 260 kg de ganho de peso num período de 130 kg de carcaça, que vai dar 8,6 arrobas, né? A 317 vai dar R$2.700 só pelo fato de ter a sombra, sem falar pelo ganho na madeira, né? Que tem que se levar em conta. Então, a gente faz uma sugestão aqui, nesse esquema aqui, de uma propriedade, vamos supor, a pessoa tem 50% da área de soja, tá? 50%, que é a cultura carro-chefe, mas ele tem 25%, um quarto, num sistema silvopastoril, com espaçamento de 40 a 45 metros, que lá na frente ela pode ser usado uma rotação para manter nas árvores, usar como área de lavoura aqui. Na fase inicial é só pasto, né? Mas depois de 4, 5 anos, você pode explorar e passar a ter lavoura. E de 25% dessa área, com milho, isso o milho de verão, o milho consorciado com a gramínea, ou com mix de planta intercalar. Então, 50 de soja, 25 de milho no verão e tendo essa área aqui no inverno, né? E importante, também mostra alguns resultados de pesquisa, que você deve optar por eucalipto, no caso de silvopastoril, de folhas mais finas, como o híbrido grandes, o tereticornis, o grandes com o camadulense, possui folhas menores que o grandes e o híbrido grandes com urofila, e que permite a melhor entrada de luz no sistema, então a planta não é prejudicada fazendo a fotossíntese, né? Então, o espaçamento que permite a agricultura mecanizada, 35 a 40, né? 2 metros por planta, né? Que vai dar em torno de até 150 plantas por hectare. Então, passagem perene é 25, soja 50, que é 25 de milho, safra de verão. No caso aqui, para o sistema ILPF, então nós temos aqui, podemos opção também aqui, região do Mato Grosso, a Embrapa já mostra esse trabalho, regiões onde o materiais de inverno não vai bem, como na região noroeste, né? Algumas regiões do norte do Paraná, e você, em vez de entrar com milho safrinha, você fazer safrinha de carne, ou safrinha de boi, safrinha de pasto. Então, você tem aqui, no inverno, 25% de aveia granífera, que vai ser usado para suplementação, tá? No sistema de integração, 25% de pastejo direto de aveias, azevém, qualquer outra espécie, e no caso das regiões mais quentes, você pode optar por braquiária consorciada com protalária ou croleuca, usar algum bioinsumo, que tem várias indicações, inclusive para manejo de nematóide, para fixação de nitrogênio, que isso é um capítulo à parte, e também usar como a Embrapa usa o calpi, né? E o próprio mineirão, né? Que você é utilizado, uma leguminosa, para você trabalhar, que pode ser guandu também, né? Mas aqui, normalmente, as regiões mais quentes entra com braquiária, que você tem uma rusticidade
densidade maior, como um piatã, por exemplo, que é um excelente material. Então, essa seria uma sugestão. Para finalizar, eu não posso deixar de falar a raça Purunã, que é uma raça ideal para produção a pasto e para confinamento também, para áreas declivosas, é o cruzamento do caracu, o charolês, o abedi angus, o canchim, né? O Dr. Peroto e o Dr. Moleta são os protagonistas aí da raça do IDR. Então, uniu a precocidade, marmoreio, rusticidade, fertilidade, habilidade materna e qualidade da carne. Aqui, a touro Purunã com 5 anos de idade, aqui lá em Santa Teresa, que é uma novilha Purunã ainda no manejo, e a habilidade materna, a produção de leite é fantástica, né? E aqui na Rondônia, né? A Nelore já com o sêmen do Purunã. Olha que animal lindo aqui, né? Na Rondônia, animais aqui, zebu com o Purunã. Existe hoje muitas tecnologias, não só na produção de grãos, mas na produção pecuária, na produção de alimento, na produção de manejo solo, manejo de bioinsumos, que vem contribuir para essa agricultura mais resiliente, né? Que torne a nossa agricultura mais apta a enfrentar tempos aí de adversidade climática e aquecimento global, que hoje é inegável. Então, eu fico por aqui. E, afinal, integração lavoura-pecuária floresta beneficia também, não é só a pecuária e a agricultura, beneficia os produtores, o ambiente e a sociedade. E nós queremos produção animal e de grãos, né, de alimento mais barato, que a população brasileira tenha acesso, né, e o produtor seja remunerado para essa produção. Então, muito obrigado pela atenção e fico à disposição. Parabéns, Eli. Né? Luiz Carlos quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Luiz Carlos. Então, a gente foi contemporâneo da turma de 1982, do pré-serviço lá da Carpa, lá na estação Canguiri. Então é um prazer grande te ver, cara. Eu tô mais careca que você anda cuidando mais do cabelo. Depois você me passa a receita do shampoo que você tá usando. Eu digo direto com a cobertura morta. Tá certo. Elir, então, felicitar você, parabenizar pela apresentação. Isso não é uma palestrinha, isso é uma aula magna, entende? Pelo amor de Deus. Eu queria só registrar que eu sou do tempo, você também mas você evoluiu muito mais do que eu. Eu sou do tempo em vez de ILPF, eu sou do Sistemas Agroflorestais. Claro que o ILPF é muito mais avanço, não tenha dúvida nenhuma. É outro nível de sofisticação. E também são do tempo da questão da agroecologia, a agricultura regenerativa. Eu acho que tem muito da questão da agroecologia junto, da questão da integração também, da questão do cuidado com a natureza, do uso do intensivo, não, mas do adubo orgânico bem, vamos supor, bem curtido, etc. e tal, que eu tenho visto aí resíduo, por exemplo, de biodigestor. Acabei de fazer uma análise ali com o pessoal da Unioeste em Rondon, onde o pH do resíduo que saiu de um biodigestor é pH 6,95, entende? Ou seja, você põe direto na questão da horta e tal, e dá um resultado fantástico. Então, agora, para finalizar, dizer que para mim foi um aprendizado muito grande, entende? Certamente o Rui, como sempre, vai disponibilizar a apresentação, talvez, não sei se vai ser, se foi gravada a sua apresentação, mas enfim, pretendo rever todos os teus ensinamentos aí que você passou pra gente essa noite, tá bom? E espero um dia, em breve, aí poder tomar uma cerveja contigo aqui em Palotina, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Então, Luiz, eu lembro muito bem do nosso pré-serviço, mas também em Toledo, na Associação dos Agrônomos e tal. Então, nós temos uns caminhos paralelos aí longos. E, na verdade, eu me aposentei, continuo como voluntário, que eu sou idealista masoquista, né? Mas, na verdade, eu tenho mais dúvida do que certeza. Porque nós que trabalhamos com biologia, 2 e 2 nem sempre é 4. Então, nós estamos sempre aprendendo. Então, prazer. Obrigado. O Nilceu levantou a mão. Professor Elir, grande doutor do Oeste do Paraná e do Brasil, né? Parabéns pela brilhante apresentação. Cada vez que eu assisto, aprendo uma coisa diferente. Mas eu queria só fazer um comentário, até tomei nota aqui para não esquecer, daquela primeira parte que você estava falando de rizosfera e da microbiota, que é extremamente importante para qualquer lavoura, né? Nos meus idos tempos de mestrado nos Estados Unidos, em Minnesota, estava fazendo uma cadeira e um professor mostrou um dado seguinte: o patógeno, no caso, era o murcho fusariana de algodão. Então, ele apresentou um trabalho onde você tinha 3 anos de sequencial, né, onde você tinha primeiro ano algodão, segundo ano algodão, terceiro ano algodão.
outra alternativa era, primeiro ano algodão, segundo ano cevada, e a cevada não tem nada a ver com o Fusarium oxysporum do algodão, né? E no terceiro ano voltou o algodão de novo. E a expectativa no segundo tratamento era que você reduzisse, por causa da cevada, que ela não é hospedeira, que reduzisse a murcha bacteriana no algodão no terceiro ano. E foi justamente o contrário. Então, porque a justificativa que foi dada lá nesse trabalho da década de 70, imagina. Mas vale como informação. Apesar da cevada não ser hospedeira do Fusarium, aquele sistema radicular fasciculado enorme, com tanta raiz e exudação radicular, o que saía de coisa boa do sistema radicular da cevada, fez com que aumentasse muito o potencial do Fusarium. Quer dizer, o Fusarium aproveitou aquela comida para aumentar seu potencial no campo, ali no sistema radicular. Quando veio o algodão na terceira safra, aí ele estava super violento e acabou dando uma murcha maior. Então, e no algodão contínuo, na verdade, foi até diminuindo um pouco pela competição que tem, pelo efeito que você sabe, né, de redução do sistema. Eu trabalhei também muito, fiz muita avaliação de plantio direto, doença de milho, no caso, podridão de pomo, milho em plantio direto, milho em plantio convencional, e que no plantio direto você tinha uma incidência muito maior, isso está publicado, inclusive, de podridão de pomo no milho. Então a gente tem que pensar também nesse lado, ficar de olho, né? Ficar de olho quando a gente cria as coisas para tentar não ter resultado, às vezes negativo em algum ano, mas isso aí, só queria trazer isso para lembrar que nem tudo é rosas, né? Era isso. E parabéns de novo, professor, pela sua apresentação. Vamos na próxima, vamos estar aqui na cadeira cativa. Obrigado. Eu tornei o seu. Mas você pegar, por exemplo, esse professor que você está citando aí, ele foi surpreendido, não foi? Ele não esperava esse resultado. Não. Na verdade, não era. Ele era o professor da matéria, mas o trabalho era na Califórnia. Eu estava em Minnesota. Ah, tá. Então, mas por isso que eu falo que às vezes na biologia 2 e 2 nem sempre é 4, como a gente espera, não é? Verdade. E esse mundo da microbiologia, eu acredito que do 10 anos para cá que está sendo meio desvendado, né? Beleza, muito obrigado, professores. Eu vou ter que sair. Um abraço. Abraço. Eu acho que o alvará do Nilceu acabou. Ô, Elírio, você apresentou, mas qual é a área de pastagens degradadas no nosso país que pode ser utilizada para melhorar? Você apresentou no começo, mas eu não me lembro mais. Bom, ali são 17 milhões de hectares, né? 17 milhões de hectares. Não, mas nós temos 150, mais ou menos, né? Com pastagens. Então, mas é degradada mesmo, sabe? Ah, sim. Degradada mesmo. Pode falar, Garibaldi. Pode falar, Garibaldi. Parabéns para Eli, excelente palestra, né? Eu tinha aqui algumas perguntas, Eli. A gente sempre ouve com muita frequência o pessoal falando em área degradada de pasto, né? Que poderia ser convertida em produção de grãos, etc, né? Agora, eu não vejo assim nenhum trabalho mostrando que uma parte dessa área degradada está em área de solos, vamos dizer, solos rasos, né? São os neossolos, né? Essas áreas, elas teriam que ser área direta para regeneração ou reflorestamento, porque problema da água, né? Às vezes, por exemplo, a gente via muito na década de 70, né? Qualquer chuvinha de 50 milímetros, conforme a região do Paraná, era uma perda enorme de solo, né? Como foi feito um trabalho para recepcionar essa energia, né? Quer dizer, o avanço de cobertura, etc. Esse efeito já não é como na década de 70. Forma que mesmo aquele centro lá da Embrapa em Campinas, né? O pessoal depende de informação de terra também. A imagem de satélite não é suficiente. Então, o indivíduo tem uma imagem de satélite, mas ele precisa ver, né, daquela cobertura lá, o verde ali, quanto está em solo que tem profundidade, quanto não tem profundidade, né? E quanto deve ser realmente colocado, feito o reflorestamento, né? São muitas informações assim precisas, né? Um aspecto aqui que eu gostaria de ver com você, Eli, é o seguinte: isso que você apresentou, isso é o quê? Uma evolução, é uma transformação. Que potencial hoje, vamos pegar só o estado do Paraná, vamos esquecer Mato Grosso, Cerrado, etc. Que potencial está tendo o Paraná entre o privado e o público para fazer, vamos dizer, uma transformação num espaço aí de 10 anos, vamos dizer. Por exemplo, a assistência técnica das cooperativas está engajada nessa transformação? Essa é uma pergunta. A outra, o Estado. Eu não sei se o Estado está sendo potencializado para isso.
Porque, veja só, a transformação dessa numa propriedade vai depender de capital, vai depender de uma assistência continuada, né? Você fazer a transformação. A gente sabe que o nível de produtor também melhorou no Paraná. Mas que balanço você vê assim entre o privado, né? Vamos pegar as cooperativas, a maior estrutura, e o Estado? Há muita gente envolvida nessa transformação? Porque, por exemplo, você faz a palestra excelente, e nós vimos muitas palestras boas ao longo dos 50 anos, 40 anos, etc, etc. Agora, entre as palestras que a gente faz, resultado do trabalho, mostra os trabalhos, etc, etc, e acontecer a transformação, é um caminho, né, que depende de muito esforço, né, de muita gente, muitas organizações. Qual é a situação do Paraná hoje, Eli? Então, Garibaldi, eu fiz um projeto juntamente com outros colegas, mas a base foi nossa, do IDR, de recuperação de áreas de passagem degradada, áreas declivosas, passagem subprodutiva em áreas declivosas, que são 2 milhões de hectares. Simplesmente foi engavetado. E era para fazer as unidades, junto com a extensão rural, com algumas cooperativas, né, de carne, e fazer as unidades de referência não é parcelinha, mas pelo menos 20 hectares nas regiões, e seria um custo muito baixo de fósforo e potássio para essas unidades. E uma máquina de esparramar calcário. Simplesmente foi engavetado. Bem no momento que foi colocado a área livre de brucelose, de afetosa, que deixou de entrar bezerro do Mato Grosso. Então, o que aconteceu daí? Por isso que Maringá, Londrina, houve uma chiadeira danada contra a área livre de vacinação, porque já faltava bezerro. Então, como é que o Estado não viu que nós temos 2 milhões de hectares em que eu fiz análise, Garibaldi, tem regiões diferentes, que vai ter mais acidez ou não, né? Mas nas regiões que eu fiz análise, cálcio, magnésio acima de 12, saturação 75, potássio 240, fósforo 1,8. Então, faltaria muita pouca coisa. E então o Estado entraria, né, com a extensão rural, junto com a pesquisa, nessa unidade fornecendo fósforo, potássio, essa máquina que seria utilizada em várias unidades, e o nitrogênio, né, que tem que ter nitrogênio para cobertura periódica, e mais semente de leguminosa para essas unidades. E simplesmente foi engavetado, né? Quando eu falei, por exemplo, questão dos cereais de inverno para substituir o milho na ração, eu fiz um projeto para a indústria para o sindicato de aves, né, no Paraná. Foi um projeto redondo para substituir a ração, usando o triticale, o sorgo, a própria aveia, na ração de aves e suínos. O Santa Catarina entrou com o projeto o ano passado, uso de cereais de inverno na alimentação desses animais, né, dos não ruminantes, e o Paraná ficou na gaveta. Pois é, Eli, mas você se lembra muito bem, vamos dizer assim, o Paraná Rural, ele foi um projeto mais de terraceamento, certo? Essa parte mais sofisticada, plantio direto, regeneração, isso veio para depois, 30, 40 anos depois, né? É um trabalho contínuo. Veja só, isso foi feito com recurso do Banco Mundial que o Paraná pagou. Eu soube, eu não sei se eu tenho a informação correta, o Estado está pleiteando 800 milhões de dólares para um programa no Paraná. Eu não sei se vai contemplar a agricultura, porque, veja só, você pegar 2 milhões de hectares, que nós sabemos que tem que ser reflorestado, qualquer que seja, até melhorar um pasto nessas áreas aí e tal, depende de investimento. Porque o que nós conhecemos no passado foi o Estado que fez, né? Não só no Paraná. O clima hoje é esse, né? Porque, veja só, eu não tenho informação real, né? Mas me parece que a Secretaria da Agricultura, normalmente foi quem encabeçou isso ao longo dos anos aí, no passado e tal, né? Com sua estrutura toda, as vinculadas e tal. Mas eu não sei se a Secretaria da Agricultura está num processo de desenvolvimento ou de encolhimento. Essa é uma dúvida, né, que eu tenho. Agora, saindo do Paraná, você falou lá do Brasil Central, né? Eu fui lá no CPAC da Embrapa, eu fui muito bem recebido por Jorge Henrique Chagas, até ele me deu aqui o cartãozinho. O meu objetivo é o seguinte: nós, engenheiros agrônomos, quando surge aí por exemplo, uma coisa da linha da macroeconomia, por exemplo, o dólar subiu, aí no outro dia os jornais, a televisão, olha, um pãozinho francês vai aumentar de preço, vai vir inflação, porque nós importamos não sei quantos milhões de toneladas de trigo, etc, etc, etc.
Eu acho que para a autossuficiência de trigo do Brasil, a gente não pode contar com o sul do país. Terá que ser essa região que você citou aí, e a interface do Cerrado com a Caatinga, porque desaparece o alumínio e dá altíssima produtividade de trigo. Material genético não é o daqui, do sul, é material genético mexicano. A base genética é mexicana, etc, etc. Né? Mas eu fui lá no CPAC numa expectativa de que eu iria obter uma visão de planejamento, de um zoneamento de trigo para essas regiões aí. Mas eu não consegui sair lá. Né? Porque, veja só, para você fazer um zoneamento hoje de trigo naquela região, você precisa de uma pessoa, por exemplo, de hidrografia. Pô, mas vem cá, a hidrografia no Iapá tinha? Não tinha. E na Embrapa? Puxa, mas não sei se tem, mas vai ter que ter um cara de hidrografia, tem que ter um cara de melhoramento, tem que ter um cara de fitotecnia, tem que ter um cara de clima, afinal, todas essas especialidades para fazer um zoneamento desse. Mas eu fui muito bem recebido por essa pessoa aqui que trabalha com a fitotecnia, mostrou os experimentos muito bons e tal, resultados. Aí eu perguntava, mas e se assumir um governo aí, chegar na Embrapa e disser, olha, eu quero um zoneamento porque eu quero fazer aí 5 milhões de toneladas de trigo para o Brasil ficar autossuficiente e estou abrindo mão da exportação de produto industrial de São Paulo e Rio Grande do Sul para a Argentina e não quero mais trazer esse trigo de lá, eu quero produzir aqui. A Embrapa tem o zoneamento? Não tem. Ele é mais ou menos aquilo que a gente via no Iapá, né? Você vai lá no Iapá, conversa com um, vai com outro, tal, né? Cada um tem um domínio de uma fatia do bolo, né? Mas e o bolo? Eu não consegui isso lá, rapaz. Agora, eu tenho visto dia de campo nessa região aí que você foi. Rapaz, termina o dia de campo, tem mais pergunta do que resposta. E esse colega da Embrapa falou para mim claramente, só Garibaldi, vai acontecer a mesma coisa do Paraná, a mesma coisa do Rio Grande do Sul, que a empresa privada vai tomar conta. É ela que vai estar tomando conta. Não é a Embrapa, não é porque ele falou em off, assim, a gente conversando. Verdade. E eu querendo a ideia de um projeto para a região, para a gente ficar autossuficiente, etc. Mas ele também não conseguiu isso. Agora eu fui muito bem recebido, o colega me passou várias informações, mas a gente não percebe isso. Né? Aí quando a gente sai, rapaz, se você tem um projeto, tem um zoneamento, tem um planejamento, e ainda para viabilizar isso aí, depende realmente de recursos muito bem direcionados. Né? E outra coisa, Garibaldi, realmente as grandes empresas, que hoje são poucas grandes empresas, que elas foram, por exemplo, a Syngenta, ela é chinesa. Eles mantêm todo o staff deles como fosse antes, né? Mas a política, ela foi comprada pela China. Então tem muitas empresas que nós nem sabemos que são tradicionais e multinacionais, mas são capital chinês. Então as coisas estão afunilando mais do que nós imaginamos. Agora, quando você falou que o governo vai querer fazer trigo ser autossuficiente, o Cerrado não tem condições, porque a primeira coisa vai ter que ter Proagro. O governo vai votar com o Proagro. E a outra coisa, nos pivô central, há falta de água. Lá no Cerrado, Mesa Cristalina Formosa, ali existe o grupo dos irrigantes, né? Que eles escalonam entre si, tudo organizado. Você vai irrigar amanhã, depois amanhã é o fulano, o ciclano, só para conter o consumo de água. Então não tem água abundante. Imagine se for trigo sequeiro. O governo está disponível a arcar com o Proagro. O ponto de equilíbrio aí, o ponto é a China. Porque tem dados que eu apresentei, inclusive, que a China está aumentando a produção de milho e aumentando a produção de carne e de soja. E o rebanho deles já é 67 milhões de cabeças, de bovinos. Então não vai pensar que a China, nas próximas décadas, eles vão importando tudo, que é a salvação desse mundo da commodities, é a China. Né? Agora, o módulo rural deles é 1 hectare, né? Vai ter muita gente... Mas as coisas se transformam, Garibaldi, em 10 anos, viu? A China, eles andam muito apressado, o passo deles é muito, muito rápido, sabe? Planejado, né? E a China forma não sei quantos engenheiros por ano, é um valor assim, uma quantidade assim muito grande, sabe? Então os caras estão desenvolvendo muito bem, e esse mercado nosso, por isso que eu digo que nós temos que pensar mais no mercado interno.
interno, sabe? Ô, Elir, quando nós estávamos fazendo avaliação de máquinas agrícolas, principalmente semeadoras e plantio direto, faltava um GUSP para a gente conseguir trabalhar na certificação de máquinas agrícolas. As indústrias estavam até esperando que a gente introduzisse isso, porque a metodologia a gente já tinha. Então, né? Isso é frustrante, não é? Eu até me aposentei por causa disso. Exato. Não, quando eu trabalhava no Arenito, nós tínhamos um apoio da Syngenta que nunca cobrou divulgação do produto deles, nada. Eles sempre patrocinaram o projeto, né? O Garibaldi acompanhou para os custos do trabalho do projeto do Arenito, né? Que nós somos pioneiros na questão de recuperação de pastagem, o plantio de soja em parceria com a Prefeitura de Moarama, Cocamar, né? Aí um determinado presidente da instituição, ele falou, não vai fazer... E a Syngenta já tinha se prontificado a renovar por mais 5 anos o projeto, os recursos, né? Renovar o recurso, a disponibilidade. Aí um determinado presidente da instituição falou, não vai renovar, porque nós não queremos trabalhar em parceria com multinacional. Sendo que a empresa nunca cobrou nada de forçar produto deles, nos projetos, nada, né? Então você vê que muita gente vê o pessoal reclamar, que a instituição teria que se reinventar, né? Só que o cavalo passou encilhado e já passou o cavalo encilhado. Não dá para montar nele mais. É isso aí. Pessoal, vamos agradecer o Elir, vamos descansar agora. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Isso, obrigado. Tchau. Tchau. Um abraço.